Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. Zico, o eterno ídolo rubro-negro, resolveu falar. Depois de muito tempo mantendo a postura de quem observa à distância, o galinho de Quintino parece ter perdido a paciência. Em uma entrevista recente, ele não apenas deixou escapar algumas críticas, mas literalmente quebrou o silêncio sobre a situação interna do Flamengo. Segundo ele, o ambiente nos bastidores do clube estaria simplesmente insuportável, um verdadeiro caos silencioso mascarado por resultados e aparências. Zico afirmou que existe uma desconexão total entre o futebol e a diretoria, um abismo que estaria corroendo o que sempre foi o maior patrimônio do clube, o respeito mútuo. Ele falou com um tom de quem não quer polemizar, mas que já não aguenta ver o que está acontecendo. Disse que o clima é pesado, que os jogadores sentem isso, e que o Flamengo perdeu o que o tornava diferente dos outros times, a união, a alma. Suas palavras caíram como uma bomba, e o silêncio constrangido da diretoria após as declarações só confirmou a gravidade do que foi dito. Ninguém esperava que Zico fosse tão direto, tão contundente, e o impacto disso já está repercutindo em todos os cantos do futebol brasileiro. O mais impressionante é que Zico não falou apenas como ex-jogador ou ex-dirigente. Ele falou como torcedor. Com a emoção de quem viveu o auge do Flamengo e a dor de quem vê o clube se perder dentro do próprio sucesso. O Galinho citou que há pessoas dentro da Gávea que não entendem o que é o Flamengo, que tratam o clube como uma empresa sem alma, que enxergam apenas números, contratos e política. Segundo ele, o ambiente virou um campo minado, onde cada decisão é tomada pensando em cargos e vaidades, não em futebol. Disse que sente falta de ver o clube sendo conduzido com paixão, com verdade, com aquele espírito que sempre fez o Flamengo ser diferente. A fala dele mexeu profundamente com a torcida, que imediatamente começou a cobrar explicações. Nas redes sociais, as palavras Zico e diretoria dominaram as tendências. É como se a torcida inteira tivesse encontrado na voz do ídolo aquilo que todos sentiam, mas poucos tinham coragem de dizer em público. Fontes ligadas ao clube afirmam que as críticas de Zico foram recebidas com desconforto total pelos dirigentes. Há quem diga que o clima na sede da Gávea ficou ainda mais tenso depois da repercussão. Alguns membros da diretoria acreditam que Zico deveria ter sido mais cuidadoso, enquanto outros reconheceram que ele falou apenas a verdade que todos tentam esconder. O que ninguém pode negar é que o Flamengo vive uma crise interna que vai muito além do campo. Jogadores desmotivados, funcionários inseguros e um ambiente político pesado. Tudo isso, segundo o próprio Zico, está transformando o Flamengo num gigante enfraquecido por dentro. Ele chegou a dizer que, se as coisas continuarem assim, o clube corre o risco de perder aquilo que o torna especial, a mística. Palavras duras, que vêm justamente de quem construiu parte da história mais gloriosa do time. A repercussão foi tão forte que antigos dirigentes começaram a se manifestar, e muitos ex-jogadores concordaram publicamente com o desabafo do Galinho. Nos corredores da Gávea, o assunto é um só, Zico. E o que ele disse parece ter aberto uma ferida que há muito tempo vinha sendo escondida debaixo do tapete. Há relatos de brigas internas, disputas de poder, egos inflados e uma falta de direção clara. O ídolo teria mencionado que sente falta de líderes de verdade, pessoas que vivam o Flamengo 24 horas por dia, e não apenas durante as reuniões de pauta. Ele também criticou a forma como as decisões são tomadas, destacando que há mais interesse em autopromoção do que em resultados esportivos. O mais simbólico de tudo é que Zico não fez esse desabafo em um tom agressivo, mas em um tom triste, decepcionado. É a tristeza de quem viu o Flamengo se erguer das cinzas e teme vê-lo ruir por dentro. Ele não falou de um time que perde, mas de um clube que está se perdendo. E quando Zico fala, a nação escuta. É como se as palavras dele tivessem o poder de ecoar nos corredores da história. Enquanto a torcida tenta entender o tamanho da bomba que Zico jogou, os bastidores estão em ebulição. Dirigentes se reúnem, conselheiros se articulam, e o clima de tensão é quase palpável. Alguns tentam minimizar o episódio, dizendo que o Galinho foi mal interpretado, outros preferem o silêncio absoluto.
Mas a verdade é que todo mundo sabe que há algo errado no ar. Desde o início da temporada, rumores apontavam para um ambiente pesado, com divergências internas e jogadores insatisfeitos. Agora, com as palavras de Zico, tudo isso ganha uma dimensão muito maior. É como se o que estava sendo sussurrado nos bastidores tivesse, enfim, sido gritado para o mundo. E quem gritou foi justamente a voz mais respeitada da história rubro-negra. Os torcedores querem respostas, querem mudança, e querem ver de novo aquele Flamengo vibrante, unido, empurrado pela paixão e não travado pela política. O sentimento que fica é de alerta. Quando alguém como Zico precisa vir a público para expor o que está acontecendo, é porque a situação passou dos limites. O Flamengo não é apenas um clube de futebol, é uma instituição que representa milhões de pessoas, uma paixão que atravessa gerações. E ouvir de seu maior ídolo que o ambiente está horrível é algo que dói na alma do torcedor. As palavras do Galinho ecoam como um pedido de socorro, como um chamado à consciência de quem dirige o clube. Zico não falou por ele. Falou por todos que amam o Flamengo e não suportam ver o que ele está se tornando. Agora, resta saber se a diretoria vai ter humildade para ouvir ou se vai continuar fingindo que está tudo bem. Porque, no fundo, todo mundo sabe, quando Zico fala, é porque chegou no limite. E talvez, dessa vez, o limite já tenha sido ultrapassado. A repercussão das palavras de Zico não ficou restrita às redes sociais. Dentro do clube, o efeito foi devastador. Dirigentes se sentiram pressionados, conselheiros começaram a exigir reuniões emergenciais, e até ex-presidentes resolveram se manifestar. A fala do Galinho de Quintino reacendeu uma chama que muitos tentavam apagar, a da cobrança moral. Ele trouxe à tona um debate que vinha sendo abafado por resultados e troféus, mas que agora se tornou impossível de ignorar. O ambiente, que já era pesado, virou um barril de pólvora. Alguns jogadores, em conversas reservadas, teriam confirmado que o clima realmente está difícil. Dizem que há uma divisão clara entre o elenco e a direção, e que as decisões sobre o futebol muitas vezes parecem vir de quem pouco entende de vestiário. Zico, com sua autoridade moral, apenas verbalizou o que todos sentem, mas poucos têm coragem de dizer. E isso tem um peso gigantesco dentro do Flamengo, um clube que vive de paixão, mas que hoje parece sufocado pela política interna. A torcida, como era de se esperar, abraçou o discurso de Zico. As arquibancadas virtuais se transformaram em palcos de desabafo, e hashtags pedindo mudanças tomaram conta das redes. Muitos torcedores disseram que o Flamengo perdeu a essência desde que começou a priorizar a gestão corporativa em detrimento do sentimento. Outros foram ainda mais longe, afirmando que o clube virou um campo de batalha entre grupos de poder, e que o futebol, de fato, ficou em segundo plano. As palavras de Zico foram interpretadas como um grito de amor, não de revolta. Um amor que dói ao ver o clube tomado por disputas e vaidades. O torcedor entende o que o Galinho quis dizer, porque sente na pele o distanciamento entre o Flamengo que vibra e o Flamengo que se administra. É como se o coração rubro-negro tivesse sido substituído por um calendário de reuniões. E quando um ídolo fala com o coração, ele desperta o que estava adormecido na alma da torcida. Nos bastidores, o medo é que o desabafo de Zico cause uma ruptura irreversível. Há quem diga que as declarações podem desencadear uma crise institucional sem precedentes, capaz de dividir ainda mais o clube. A diretoria tenta apagar o incêndio, mas o fogo já se espalhou. Reuniões de emergência estão sendo convocadas, discursos de unidade são ensaiados, mas o tom é de pura defensiva. Ninguém sabe como reagir diante de uma figura que representa tanto. Como rebater Zico sem parecer desrespeitoso? Como negar o que todos já percebem? O problema é que o Flamengo, nos últimos tempos, se acostumou a resolver tudo nos bastidores, longe dos holofotes. Desta vez, no entanto, o holofote é justamente quem acendeu a discussão. O maior ídolo do clube transformou o silêncio em eco, e esse eco agora reverbera pelos 4 cantos do país. É um terremoto emocional que atinge a estrutura do Flamengo de forma profunda e dolorosa. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada.
Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Enquanto isso, a imprensa esportiva não fala de outra coisa. Programas de TV, rádios e podcasts discutem cada palavra de Zico, tentando interpretar o que há por trás do discurso. Alguns jornalistas afirmam que ele quis mandar um recado direto ao presidente, outros dizem que foi um alerta aos jogadores. Mas a maioria concorda em um ponto: nunca antes Zico havia sido tão explícito em suas críticas. O ídolo sempre foi discreto, reservado, mas agora parece que chegou a um ponto de saturação. E isso muda tudo. Quando o símbolo máximo do Flamengo sente a necessidade de expor o ambiente interno, é sinal de que as coisas estão muito piores do que parecem. Essa fala pode, inclusive, marcar o início de uma nova fase dentro do clube, uma fase de enfrentamento, de revisão de valores, talvez até de reconstrução. Porque, no fundo, o que Zico fez foi um apelo: que o Flamengo volte a ser Flamengo, que volte a colocar o futebol e a paixão no centro de tudo. A diretoria, por outro lado, tenta passar uma imagem de normalidade. Em comunicados oficiais, diz que respeita a opinião de Zico e que o clube vive um momento de transição. Mas nos bastidores, o clima é de irritação. Há quem queira rebater, há quem prefira ignorar, e há os que defendem uma reaproximação com o ídolo, tentando apagar o incêndio com diplomacia. Só que a torcida não compra esse discurso. O torcedor sabe quando algo está errado. E, neste momento, há um sentimento generalizado de desconfiança. Zico pode até não estar dentro da gestão, mas sua voz carrega mais peso do que qualquer dirigente em exercício. Ele representa o que o torcedor sente, e é justamente isso que torna essa situação tão incômoda para quem está no poder. Não é apenas uma crítica, é um espelho. E ninguém gosta de se ver refletido em um espelho que mostra as falhas que todos tentam esconder. O Flamengo, agora, está diante de uma encruzilhada. A grande pergunta é: o que virá depois disso? O desabafo de Zico pode ser o ponto de virada que o Flamengo precisava para reencontrar sua identidade, ou pode ser o início de uma guerra interna que vai deixar marcas profundas. Tudo depende de como a diretoria vai reagir. O ambiente, segundo fontes próximas, continua horrível. Jogadores evitam falar, funcionários estão cautelosos, e há um clima de desconfiança que contamina o dia a dia. O torcedor sente isso no ar, percebe dentro de campo, e agora tem a confirmação da boca de quem mais entende do Flamengo. Talvez essa seja a hora do clube olhar para dentro e se lembrar de quem é. Zico não quer ver o Flamengo sangrar. Ele quer ver o Flamengo vibrar, pulsar, ser Flamengo de verdade. E se foi preciso o maior ídolo da história quebrar o silêncio para isso acontecer, que assim seja. Porque, no fim das contas, o que Zico fez não foi uma crítica, foi um ato de amor. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!